Yivot Mashiach. Nós temos aqui um pronunciamento do Rebbe no qual ele traz um dito famoso de um antecessor seu do terceiro Rebbe de Chabad, que o nosso Rebbe leva também o seu nome, e ele era conhecido pela obra que escreveu, inclusive uma obra aláhica importante, responsa de perguntas e respostas da Alahá, chamada Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek é o valor numérico, inclusive, do nome do Rebbe. Então, diz o Rebbe o seguinte: Yedua horat Tzemach Tzedek leyehudi shratza la'alot le'eretz Israel lishkod sham betorah va'avodah. É conhecida a instrução que o Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, deu para um Yehudi, provavelmente um discípulo seu, que queria muito fazer aliyah, queria ir habitar na Terra Santa. Ele estava na Europa, na Rússia, enfim, e ele queria fazer aliyah, queria ir para a Terra Santa, para lá se dedicar ao estudo da Torá, a orações de uma forma mais elevada e espiritualizada, levar uma vida mais espiritualizada, e teoricamente não há lugar melhor para isso do que na Terra Santa, em Israel. Porém, quando essa pessoa veio procurar o Rebbe, pedindo o seu conselho, até a sua autorização e bênção para empreender essa viagem, para fazer essa mudança, o Rebbe Tzemach Tzedek lhe respondeu: Machdo Eretz Israel em Yiddish, o que significa Se Kan Eretz Israel, faça daqui a terra de Israel, faça aqui, estabeleça aqui onde você está, mesmo que você está na diáspora, você está fora da Terra Santa, mas o teu papel consiste também em fazer daqui uma Terra Santa, fazer aqui, estabelecer aqui a terra de Israel. Assim respondeu Tzemach Tzedek a ele, e em outras palavras, nós podemos entender daqui, é claro que a localização geográfica ela contribui para a questão de santidade, quando sabemos que a terra de Israel tem propriedades especiais, conforme descrito na Torá, no Talmud, no Zohar, em todos os lugares, que o próprio ar, a atmosfera de Israel já torna a pessoa mais sábia, ou andar 4 passos em Israel já assegura o mundo vindouro para a pessoa, etc. Porém, nós vemos aqui dessa instrução do Tzemach Tzedek que essa questão geográfica não é uma condição sine qua non para elevação ou evolução espiritual. Uma pessoa pode evoluir espiritualmente mesmo fora de Israel, mesmo estando ainda na diáspora ou em estado de exílio, de galut, como é chamado, até o galut da Shekhinah, onde a própria Shekhinah, a presença, a revelação divina, está banida, está exilada. Ou seja, mesmo estando fora, não somente que isso é possível. Aqui o Rebbe Tzemach Tzedek falou para ele, quem sabe, como dizendo a ele, que a sua missão consiste não em você ir para Israel a fim de se santificar mais, talvez o teu papel consista em santificar aqui o lugar onde você se encontra, trazer Israel, trazer santidade aqui para a terra e local que você vive, que você se encontra. Diz o nosso Rebbe, Heyot sheze supar venit parsem, uma vez que isso nos foi relatado, o Rebbe sempre era minucioso e preciso na análise de todos os fatos que lhe contavam e relatavam, principalmente aquilo que lhe foi contado pelo seu sogro, o Rebbe anterior, e ele nos diz... Não é que o Rebbe, falando como do seu sogro, do Rebbe anterior, não é que ele apenas contava histórias ou relatos do passado, daquilo que aconteceu, não. Em tudo que ele contava e relatava, havia uma mensagem embutida, havia um ensinamento nos transmitindo lições de vida. E mais do que isso, aqui não só que ele nos contou essa história, esse fato, mas ele também divulgou, contou mais do que uma vez e propagou, espalhou isso, ou seja, como que o nosso Rebbe dizendo a respeito do Rebbe anterior, que o Rebbe queria que se divulgasse esse assunto, que essa é uma mensagem geral,
não apenas específica para aquele indivíduo que recebeu o conselho do terceiro Rebbe, do Tzemach Tzedek, mas sim, isso é uma mensagem que se aplica, se ele nos contou e propagou, divulgou isso, espalhou essa história entre todos, é porque ela contém uma mensagem que se aplica a cada um de nós, Lechol Yehudi, para todo judeu. Portanto, essa história não é apenas uma mensagem, mas é uma instrução e orientação para cada um. Ou seja, mesmo quando algum Yehudi ainda se encontra aqui, isso fazendo alusão às palavras que o Tzemach Tzedek falou para aquele Yehudi: faça daqui a terra de Israel, faça daqui uma terra santa. Ou seja, mesmo quando a pessoa se encontra aqui, entre aspas, e esse aqui se refere a um local que por si só não é sagrado, que não é a Terra Santa, que é o local de exílio e diáspora, o Bisman Galut, ele se encontra num período, não só num lugar, mas numa época de Galut que não temos, estamos desprovidos do Beit HaMikdash, não temos o templo sagrado. צריכים כאן במקום וזמן זה לעשות ארץ ישראל. A instrução do Rebbe, do Tzemach Tzedek, nos diz, e assim enfatiza o Rebbe, nós temos que fazer daqui, desse lugar no Galut, no exílio, na diáspora, ou nessa época e nessas circunstâncias que estamos vivendo, devemos fazer daqui Eretz Israel, uma terra santa, no lugar que a gente se encontra. מהו תוכן הכוונה בעבודתו כאן לעשות דירה לא יתברך בתחתונים? No que consiste, qual o conteúdo desse trabalho espiritual, como se realiza, como se faz daqui também uma terra santa, como se converte a diáspora em Eretz Israel, fazendo do local onde a gente vive, mesmo fora de Israel, fazendo de lá uma morada para Deus no plano inferior. Conforme os livros, conforme o Midrash, esse é o objetivo da criação, o propósito da existência do universo. Eretz Israel, nas palavras do terceiro Rebbe, faça daqui uma terra de Israel, ou seja, לעשות מהמקום והזמן ארץ שבה ניכר בגלוי יהדות ישראל. Em outras palavras, faça daqui, nesse local ou nessa época que você vive, né? Faça daqui ou faça dali, transforme esse lugar numa localização onde se perceba de forma evidente Israel. Israel no sentido onde se percebe e se vivencie judaísmo, onde tudo que está presente na Terra Santa possa estar revelado também nesse local, nessa época e nessas circunstâncias que você vive. Em outras palavras, aqui o Rebbe está enfatizando a mensagem do seu antecessor, do Rebbe Tzemach Tzedek, que uma pessoa, para trazer santidade, kedushá, espiritualidade ao mundo e para si própria, ela não precisa estar necessariamente em Israel ou na Terra Santa. Ela não precisa estar obrigatoriamente num ambiente sagrado. Pelo contrário, se a Divina Providência lhe colocou num determinado local, quem sabe nisso consiste a sua missão, dele fazer daquele local, naquela época, naquelas circunstâncias, fazer de lá um local sagrado, atrair para lá a santidade de Israel, transformar e converter aquele local também numa pequena terra santa. Yehudi, o Israel, bechol makom shehu, uma vez que um Yehudi, ele é um Israel em todo lugar e qualquer lugar que ele se encontre. Por isso nos diz o Rebbe, cada Yehudi tem que saber que ele tem essa força, ele tem esse potencial, yesh bekochol lasot me'amakom bo nimtza, de fazer do lugar onde ele se encontra, onde ele vive, está habitando, dugmat Eretz Israel, que ele seja algo parecido, semelhante com a terra de Israel, com a Terra Santa, ou seja, mesmo estando na diáspora, mesmo no exílio, numa época sem Beit HaMikdash, etc., um Yehudi tem que saber que ele tem esse poder de atrair santidade para o plano terrestre em qualquer local que ele se encontre. O Bifrat bebatei knesiot, batei midrashot bechutz laaretz. Sheatidim sheikaveu beretz Israel, e mais ainda isso está acentuado, principalmente nas sinagogas e casas de estudo de Torá, que estão na diáspora, né?
Yehudi pode trazer, pode permear de santidade a sua vida, mesmo no exílio na diáspora, e mais ainda, nesses locais especiais, como sinagogas, casas de oração ou casas de estudo de Torá, na diáspora, Sheatidim, Sheikaveu, Beretz Israel, que conforme dizem os nossos livros, assim está no Talmud Megillah, todas as sinagogas e casas de estudo, quando Mashiach chegar, vão ser transferidas para Israel e anexadas ao Beit HaMikdash. Portanto, um Yehudi na diáspora também pode atrair Kedushá, santidade, e principalmente nas casas de oração e de estudo. היות שעשה כאן ארץ ישראל הוראה שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נסידורנו פרסם, לפני זה לא היה זה בגלוי פרט ליחידי סגולה, מובן שזו הוראה לכל אנשי הדור. O Rebbe fala uma vez que esse ensinamento foi transmitido pelo Rebbe anterior, quando o Rebbe anterior não só contou essa história, relatou esse fato, mas também ele tornou público, ele espalhou isso, divulgou isso. Antes poucas pessoas conheciam, sabiam desse relato, sabiam dessa visão do Tzemach Tzedek. Mas uma vez que o Rebbe anterior propagou e divulgou, daqui se entende que ele, como líder espiritual da geração, quando fez isso, é porque essa história contém uma mensagem que se aplica, uma orientação que se aplica a cada um dos membros da geração. Shekshurim Kulam Nesiador, que todos estão ligados com o líder da geração Anassi Akol. Portanto, dessa história, desse relato, nós temos esse ensinamento, que cada um saiba que para santificar sua vida, para acentuar sua conexão com Deus, para elevar-se, não necessariamente, não obrigatoriamente, ele precisa estar apenas em Israel. Pelo contrário, em todo lugar que se encontra, em cada lugar que esteja, lá também ele pode fazer daquele lugar o seu Eretz Israel, trazer para lá a santidade, transformando aquele local também numa pequena terra santa, elevando a sua vida onde ele se encontra.